Shalom, queridos, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Eu tenho uma palavra de Deus revelada ao meu coração que eu gostaria de compartilhar com todos vocês por meio desse vídeo. Ageu, capítulo 2, do versículo 6 ao 9, diz assim: Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca. E farei tremer as nações, virá então o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Deus tocou muito ao meu coração por meio desta palavra. Uma palavra já conhecida, que eu já havia lido muitas das vezes, mas uma palavra que me trouxe uma revelação muito grande para esse tempo, para este presente que nós estamos vivendo. Estamos passando ainda por um momento muito difícil, delicado, pois estamos enfrentando um vírus, estamos enfrentando uma praga, uma peste, estamos enfrentando um inimigo invisível que se propagou no ar para todo mundo, e todas as nações foram atingidas por esta praga. O nome é coronavírus, Covid-19, mas esta palavra me trouxe uma revelação a respeito de tudo isso que está acontecendo. E quando eu li esta palavra, eu entendi que o que nós estamos vivendo é um start de Deus, é um pause de Deus para toda a humanidade, para toda a humanidade, para todo ser vivente na face da terra, para todo ser humano na face da terra. Pois o mundo, por conta desta pandemia, parou. Não foi só o Brasil, não foi um caso isolado. Em tempos passados, aconteceu guerras isoladas, como a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, aconteceu a Guerra dos Farrapos, no Brasil, no Rio Grande do Sul, aqui onde nós estamos. Aconteceu a Guerra do Golfo. Aconteceu muitas coisas e muitos fatos vêm acontecendo no decorrer da história, mas fatos mais isolados. E refletindo, orando ao Senhor, eu cheguei ao ponto de entender e compreender que desde o tempo de Noé, desde a Arca de Noé, nunca havia acontecido um tempo como este. Pois também naquele tempo, lá na Arca de Noé, no tempo de Noé, no tempo da Arca de Noé, também todo o mundo foi afetado por algo que partiu da parte de Deus, por algo que Deus permitiu, Deus gerou por meio da força da natureza e o poder supremo de Deus sobre todas as forças que há no mundo. Deus criou uma enxurrada de águas e muitos, ou quase que todos, a não ser Noé e a sua família, vieram a chegar a óbito, a morrer afogados. Então foi um fato também lá atrás que afetou toda a humanidade naquele tempo. E de lá para cá, como eu disse, muitos fatos aconteceram, mas fatos isolados. De lá, desde a Arca de Noé até aqui, este fato que está acontecendo, a pandemia, o coronavírus, o Covid-19, é algo semelhante ao que aconteceu lá atrás. Atingiu toda a humanidade, todo ser humano, ou quase que todo ser humano na face da terra, foi atingido de alguma forma. Alguns foram atingidos pelo próprio vírus, outros foram atingidos pela miséria, pelo desemprego, outros foram atingidos pela tristeza de perder um ente querido, inclusive para este próprio vírus. Então, de uma forma ou de outra, grande parte, se não quase que toda a humanidade foi atingida por essa praga, por esse vírus. Mas em tudo nós devemos de tirar algo bom para a nossa vida. Eu entendo que isso foi um start de Deus. Não creio que Deus criou o coronavírus, mas precisamos entender que na Terra e no universo tudo acontece ou pela vontade de Deus, algo que Ele criou, algo que Ele gerou, ou pela permissão de Deus, algo que Ele permitiu que acontecesse. E
Não importa se foi algo que Deus criou ou se foi algo que Deus permitiu. O que importa é que nós precisamos estar aptos para viver a vontade do Senhor naquele momento. E a vontade do Senhor neste momento é que eu e você também venha dar um start na nossa vida. Que nós também venha dar um start naquele corre-corre do dia, que nós venha dar um start naquelas preocupações, que nós venha dar um start naqueles flagelos, que nós venha dar um start. Ou seja, que nós venha parar de pensar nisso por um instante e pensar: como está eu diante de Deus? Como está a minha alma, o meu espírito, a minha pessoa diante de Deus? Como está você diante de Deus? Dê um start. Enquanto você ainda está me vendo por esse vídeo, mas dê um start, já comece a refletir e a pensar como está a sua vida hoje. Porque Deus deu um start em todo mundo, o mundo inteiro parou. E use esse momento para dar um start na sua vida. E parar aquilo que está te afligindo, aquilo que está te atormentando, aquilo que está te colocando para baixo ao invés de ir para cima, aquilo que está sendo obstáculo, empecilho na sua vida. Chega um tempo, um determinado tempo na nossa vida, que tem coisas que não pode continuar da mesma forma, do mesmo jeito. E algo que me chama muita a atenção também, nesse tempo, nesse presente que nós estamos vivendo, é que a Bíblia diz aqui em Ageu que depois dessa chacoalhada espiritual, porque foi um chacoalhão que Deus deu em todo o mundo, e inclusive nesse chacoalhão muitos frutos podres caíram, muitos não prevaleceram, pessoas que estavam brincando com a palavra de Deus, que estavam brincando com o próprio Deus, não resistiram. Pastores que se diziam pastores, que estavam zombando da palavra de Deus, não resistiram. Fecharam igrejas, abandonaram a fé, desistiram. Por que isso aconteceu? Porque Deus usou esse momento, Deus usou esse tempo para chacoalhar as nações. Porque uma árvore, quando ela é chacoalhada, o fruto que está podre, que está estragado nela, não consegue ficar agarrado à figueira, à planta. Ele se solta e cai ao chão. Ele se desliga daquele ambiente ao qual ele está. E isso aconteceu. Muitos foram desligados, muitos caíram, os que estavam podres. Mas a boa notícia que eu trago de Deus para você, por meio desse vídeo, é que em tudo Deus prepara, Deus guarda os seus remanescentes. O que é um remanescente, homem de Deus? Sobrevivente. Eu e você, nós somos sobreviventes, remanescentes de Deus. Todas as vezes que a nação de Israel se tornava prisioneira ou que era invadida por uma outra nação, digo novamente, ou pela vontade de Deus, ou pela permissão de Deus. Mas muitas das vezes Israel foi tomada, foi sitiada, foi invadida por outras nações. Mas sempre que isso acontecia, torno a dizer, ou pela vontade de Deus, ou pela permissão de Deus, Deus sempre separava entre aqueles remanescentes. Ou seja, sempre havia entre aquele povo sobreviventes. Porque quando Deus queria reconstruir aquela nação, Ele usava aqueles remanescentes. Deus levantava um libertador, Deus levantava um profeta, enviava até onde eles estavam prisioneiros e lá os libertava. Nós temos um caso evidente como, por exemplo, Moisés. O povo estava lá, estava prisioneiro. Deus levantou um profeta, enviou lá, libertou o povo. Aquele povo que estava lá no Egito, trabalhando como escravo de Faraó, aquele povo era o remanescente. Foi os que sobreviveram à batalha, às tribulações do passado. Aqueles eram os remanescentes. E foi por meio daqueles remanescentes que Deus reconstruiu
uma terra, uma nação chamada Israel. Talvez, como a Bíblia diz, não só por aqueles, mas pelos seus filhos e pelos seus netos. Porque aqueles remanescentes, na caminhada de fé no deserto, eles abandonaram a fé e eles começaram a murmurar e a questionar Deus. Então, num determinado momento, Deus disse: nenhum de vocês que saiu do Egito, da terra do Egito, para essa terra, herdará a terra prometida, mas os filhos deles, aos quais eles nasciam no deserto, os filhos vinham a ter filhos e nasciam os netos, porque, como você sabe, eles andaram por 40 anos no deserto, esses sim herdaram a terra prometida. Mas tudo começou pelos remanescentes de Deus. E eu e você que me ouve, você que me assiste agora, você é um remanescente de Deus. Você não é uma obra do acaso, você não é uma obra do destino. Escute isso e guarde isso no seu coração. É tempo de dar um start na sua vida, é tempo de consertar o que está errado na sua vida, porque o desejado das nações, logo após essa chacoalhada que Deus deu, a Bíblia está dizendo que o desejado das nações logo virá. Acontecerá um grande feito, ainda nesse tempo e nesse presente, que eu acredito que é um avivamento de Deus, um último avivamento de Deus, um último derramamento do poder de Deus sobre a terra. E aqueles que estiverem dispostos a viver para Deus, a colocar a sua vida na dependência de Deus, serão tocados por esse avivamento, serão tocados por esta unção e receberão grandes dons de Deus e virão sinais, prodígios e maravilhas da parte do Senhor, acontecendo nas suas próprias vidas e acontecendo nos 4 cantos da terra. Eu e você somos remanescentes de Deus. Guarde essa palavra no teu coração. Você é um sobrevivente. Você não é uma obra do acaso. Tem um grito de misericórdia dentro de você. Então, eleva teus olhos para o monte, eleva teus olhos para o céu e grite, peça o socorro de Deus. Se arrependa da vida errada, se arrependa dos seus pecados. E logo, logo, eu e você estaremos junto do desejado de todas as nações. Fique em paz, que Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo.